Imagine um homem conhecido por sua implacável perseguição. Alguém tão determinado em destruir um grupo de pessoas que ele se torna um símbolo de medo e crueldade. Agora imagine que esse mesmo homem, em questão de dias, passa de perseguidor a defensor apaixonado daquilo que antes odiava. O que pode causar uma transformação tão radical? Esta é a história de Saulo de Tarso, um fariseu fervoroso, temido pelos cristãos e responsável por espalhar o terror entre os seguidores de Jesus. Saulo era um homem que acreditava estar fazendo o trabalho de Deus, até que um evento extraordinário mudou tudo. No caminho para Damasco, enquanto perseguia aqueles que considerava hereges, ele foi abruptamente confrontado por algo muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Uma luz brilhante, uma voz poderosa e um chamado divino que o levariam a abandonar sua antiga vida e se tornar Paulo, o apóstolo que mudou a história do cristianismo. Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais transformadoras de todos os tempos. Uma jornada de redenção, propósito e fé que continua a inspirar milhões até hoje. Mas antes de entender como isso aconteceu, precisamos conhecer quem era Saulo de Tarso. Saulo nasceu na cidade de Tarso, uma próspera metrópole no coração da antiga Cilícia, conhecida por sua influência cultural e filosófica. Ele cresceu em uma família judia devota e teve acesso à melhor educação da época. Estudou aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da lei judaica, tornando-se um fariseu rigoroso e zeloso pela tradição dos seus antepassados. Para Saulo, a lei era sagrada e qualquer ameaça a ela devia ser extirpada. Quando o cristianismo começou a se espalhar, ele o viu como uma afronta à fé judaica e uma perigosa distorção das escrituras. Sua convicção o transformou em um perseguidor implacável. Saulo não apenas condenava os cristãos, ele liderava caçadas, prisões e, em alguns casos, até execuções. Foi ele quem aprovou a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, observando com frieza enquanto pedras voavam em direção ao jovem pregador. Mas Saulo não estava satisfeito. Para ele, eliminar os cristãos em Jerusalém não era o suficiente. Ele precisava caçá-los onde quer que estivessem. E foi assim que ele obteve autorização para viajar até Damasco, uma cidade distante, com um único objetivo: prender e trazer de volta os seguidores de Jesus para enfrentarem a justiça. No entanto, mal sabia ele que esta jornada seria o começo de uma transformação que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de milhares. Mas o que Saulo não esperava era que, no caminho para Damasco, algo extraordinário o aguardava. Era uma manhã comum enquanto Saulo e seus companheiros avançavam pelo caminho para Damasco. O sol já estava alto, aquecendo a terra árida. Saulo estava determinado, sua mente cheia de planos para capturar os cristãos e trazê-los de volta a Jerusalém em correntes. Mas então, algo aconteceu. De repente, uma luz intensa e ofuscante brilhou ao seu redor, tão forte que o fez cair ao chão. Tudo parou. O tempo parecia suspenso. A luz era tão brilhante que superava até mesmo o sol do meio-dia. E então, uma voz poderosa ecoou: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Assustado e confuso, Saulo tentou entender o que estava acontecendo. Ele perguntou: "Quem és tu, Senhor?" E a resposta veio como um raio que atravessa a alma: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer." Saulo tentou abrir os olhos, mas não via nada. Ele estava completamente cego. Aquele que antes guiava os outros com arrogância, agora precisava ser guiado por mãos amigas. Seus companheiros, perplexos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Tudo o que podiam fazer era ajudá-lo a se levantar e conduzi-lo para Damasco. Por 3 dias, Saulo ficou em total escuridão. Não comeu, não bebeu, não fez nada além de refletir sobre aquele momento inexplicável. Imagine o impacto disso. Um homem tão seguro de suas crenças, tão feroz em sua missão, agora se encontrava vulnerável, questionando tudo o que achava que sabia. Algo maior havia acontecido, algo que ele ainda não podia entender completamente. Enquanto Saulo aguardava em Damasco, outro personagem entrava em cena.
um homem chamado Ananias, que também receberia uma missão divina. Enquanto Saulo permanecia em escuridão e reflexão em outro ponto de Damasco, Deus falava a um homem chamado Ananias. Ele era um discípulo fiel, dedicado à mensagem de Cristo. Mas como todos os cristãos da época, também temia Saulo. Em uma visão, o Senhor falou diretamente a Ananias. Ananias, levanta-te e vai à rua chamada Direita. Procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando. Ananias ficou paralisado. Saulo, o perseguidor, o homem que havia aterrorizado os cristãos em Jerusalém? Ele não pôde evitar perguntar: Senhor, eu ouvi sobre este homem. Ele fez muito mal aos teus santos em Jerusalém, e ele veio aqui com autoridade para prender todos os que invocam o teu nome. Mas Deus respondeu com firmeza: Vai, ele é um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome perante os gentios, reis e os filhos de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Imagine a luta interna de Ananias. Obedecer a Deus significava enfrentar um homem que ele temia e desconfiava. Mas com fé e coragem, ele seguiu o comando divino. Enquanto isso, Saulo permanecia em total silêncio e cegueira, em um estado de introspecção profunda. Ele revivia as palavras de Jesus em sua mente, tentando entender o significado daquela experiência. As horas passavam lentamente, e cada minuto parecia aumentar sua ansiedade e incerteza. Então chegou o momento. Ananias entrou na casa onde Saulo estava. Lentamente, ele se aproximou daquele homem caído em fragilidade, o mesmo que antes era uma ameaça mortal. Com voz firme, mas cheia de compaixão, ele disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que recobres a vista e sejas cheio do Espírito Santo. E naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele abriu os olhos e sua visão foi restaurada. Mas não era apenas sua visão física. Saulo enxergava agora com os olhos de uma alma transformada. Ele se levantou, foi batizado e, em seguida, se alimentou, recuperando suas forças. Mas as forças que ele recuperava agora não eram para perseguir, e sim para pregar. Saulo havia renascido. Mas o caminho de sua nova missão estava apenas começando, e os desafios à sua frente seriam ainda maiores. Saulo não era mais o mesmo. O encontro com Jesus no caminho para Damasco e sua cura milagrosa pelas mãos de Ananias marcaram o fim de uma vida e o início de outra completamente diferente. Logo após recobrar a visão e ser batizado, ele começou a pregar. Sim, o mesmo homem que antes perseguia os seguidores de Cristo, agora estava proclamando que Jesus era o Filho de Deus. Imagine o choque e a incredulidade daqueles que ouviam suas palavras. Nas sinagogas de Damasco, Saulo, agora conhecido como Paulo, falava com paixão e autoridade. Ele usava seu vasto conhecimento das Escrituras para provar que Jesus era o Messias. O público, atordoado, se perguntava: Não é este o homem que em Jerusalém perseguia aqueles que invocavam este nome? E não veio aqui para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Mas Paulo continuava. Sua convicção era inabalável e sua transformação evidente. Ele não estava apenas compartilhando uma mensagem. Ele estava vivendo uma nova verdade, uma nova missão. Contudo, sua mudança radical não foi recebida com entusiasmo por todos. Os líderes judeus, que antes o apoiavam, agora o viam como um traidor. Eles começaram a conspirar contra ele, decidindo que ele deveria ser silenciado para sempre. A tensão aumentava. As ameaças contra sua vida tornaram-se tão graves que os discípulos precisaram intervir. Em uma noite, eles o colocaram em um cesto e o desceram por um buraco na muralha da cidade, permitindo que ele escapasse de Damasco. Foi um ponto de virada não apenas para Paulo, mas para a história do cristianismo. Ele agora era um homem marcado, perseguido tanto pelos líderes judeus quanto pelos romanos. No entanto, sua fé e sua missão permaneciam inabaláveis. Ele seguiu para Jerusalém, mas até lá enfrentou resistência. Os cristãos ainda desconfiavam de suas intenções. Afinal, como poderiam acreditar que aquele que antes os caçava agora era um deles? Foi Barnabé, um discípulo respeitado, que o apresentou aos apóstolos, garantindo que sua conversão era real e que ele havia pregado corajosamente em Damasco.
Com o apoio dos apóstolos, Paulo começou a construir sua nova identidade como o apóstolo dos gentios. Ele estava preparado para enfrentar tudo o que fosse necessário para cumprir o propósito que lhe foi dado. E assim, de um perseguidor temido a um defensor apaixonado, Paulo estava pronto para enfrentar o maior desafio de sua vida: levar a mensagem de Jesus ao mundo inteiro. A transformação de Paulo estava completa, mas sua missão estava apenas começando. Ele agora entendia que havia sido chamado para algo muito maior do que poderia imaginar. Levar o evangelho não apenas aos judeus, mas também aos gentios, os povos que até então estavam à margem da promessa divina. Com coragem, Paulo começou suas viagens missionárias. Ele atravessou mares e terras, enfrentando perseguições, naufrágios, prisões e até mesmo apedrejamentos. Sua paixão era inigualável, e suas palavras, cheias de poder e verdade, tocavam o coração de todos que o ouviam. Em Antioquia, ele e Barnabé começaram a formar a base de uma igreja que unia judeus e gentios. Em Atenas, Paulo enfrentou os filósofos gregos, desafiando sua sabedoria com uma mensagem que parecia loucura para eles, mas que escondia uma verdade universal. Em Éfeso, ele viu o poder do evangelho transformar uma cidade mergulhada em idolatria. No entanto, o momento mais marcante de sua jornada foi sua prisão em Jerusalém. Acusado falsamente pelos líderes judeus, Paulo foi levado a julgamento. Ali, diante de reis e governadores, ele não recuou. Com ousadia defendeu sua fé e declarou sua missão de levar a mensagem de Cristo a todos os cantos do mundo. Eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Essas palavras que ele escreveria anos mais tarde refletiam sua determinação. Nenhum obstáculo era grande demais, nenhuma ameaça o fazia hesitar. Sua mensagem crescia. Igrejas eram estabelecidas em várias cidades, e as cartas que ele escrevia para encorajar os fiéis, muitas delas escritas de dentro de prisões, se tornariam parte fundamental do Novo Testamento, guiando gerações de cristãos até hoje. A história de Paulo não era apenas sobre sua transformação pessoal, mas sobre como Deus pode usar até os mais improváveis para realizar seus propósitos. Paulo enfrentou muitas adversidades em sua vida, mas sua maior vitória não foi a conquista de terras distantes ou a fundação de igrejas. Sua maior vitória foi a transformação interior, a reconciliação com Deus e a compreensão de seu verdadeiro propósito. Apesar das perseguições, das prisões e dos perigos constantes, Paulo nunca deixou de acreditar na promessa de que sua vida tinha um propósito eterno. Ele não via mais a si mesmo como o Saulo do passado, aquele que perseguia os cristãos. Ele era agora Paulo, um homem chamado para espalhar a verdade de Cristo. Em suas cartas, ele compartilhou suas lutas e alegrias, suas dúvidas e certezas. Uma das mais emocionantes, talvez, seja a carta a Timóteo, quando à beira da morte, Paulo escreve com um tom de paz e certeza: agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Paulo sabia que sua vida não seria eterna aqui na terra, mas seu legado seria. E como suas palavras e ações impactaram o mundo, seu nome passou a ser lembrado como um dos maiores defensores da fé cristã. Ele sabia que sua missão tinha um fim, mas o impacto de sua obra ecoaria por gerações. Em sua última prisão, enquanto aguardava o julgamento em Roma, Paulo escreveu mais uma carta final, cheia de esperança e confiança. Ele estava prestes a ser martirizado, mas não temia a morte. Para ele, morrer era lucro, pois estaria com Cristo. E assim a história de Paulo chega ao fim, mas sua jornada continua em cada um de nós. Seu exemplo de fé inabalável, de coragem diante das adversidades e de amor pelos outros é algo que atravessa os séculos. E assim, a jornada de Paulo, de perseguidor implacável a um dos maiores apóstolos da história, nos ensina que ninguém está além da redenção. A transformação é possível, mesmo nos corações mais endurecidos, quando somos tocados pela luz divina. Paulo não apenas mudou sua vida, mas se tornou um exemplo eterno de fé, coragem e propósito. Talvez a maior lição de Paulo seja que, mesmo nas maiores trevas, podemos encontrar a luz que nos chama para um novo caminho.
A pergunta é: estamos prontos para seguir? Agora eu quero ouvir de você. Qual parte dessa incrível história mais te impactou? Deixe seu comentário abaixo. E se você acredita que essa mensagem pode inspirar alguém, compartilhe este vídeo. Juntos podemos levar histórias transformadoras a mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Histórias como esta nos mostram o poder de uma nova chance. E você pode fazer parte dessa missão. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as histórias mais impactantes da Bíblia.